A pedido dos nossos seguidores, hoje nós vamos gravar aula sobre a Lei de Execução Penal. É a lei mais importante para quem vai fazer concurso para a Polícia Penal. Então, fica até o final do vídeo que você vai saber quais são os tópicos mais importantes da Lei de Execução Penal. E hoje nós vamos nos debruçar no tópico mais importante de todos, beleza? Então, já deixa o teu like, deixa teu comentário se você tiver alguma dúvida, se você tiver um tema de vídeo novo, pode colocar aí nos comentários. E se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos conteúdos, beleza? Então, vamos ao que interessa, vamos à aula, porque o concurseiro não pode perder tempo. Então, rapaziada, como eu falei, a Lei de Execução Penal é muito importante para as carreiras policiais, principalmente para a Polícia Penal. É a lei que mais cai no cargo de policial penal. E você sabe qual o motivo disso? Isso acontece porque a LEP disciplina a execução da pena. Então, quando o cara é condenado a uma pena lá de X anos, ele vai ficar submetido às regras da LEP, né? Lei de Execução Penal. E é justamente onde o policial penal trabalha. Ele trabalha na execução da pena. Depois que o cara é condenado, ou quando ele está respondendo o processo, que ele está lá dentro de uma cadeia, é aí que o policial penal vai atuar. Então, ele tem que saber as regras da LEP. Nessa aula eu vou destrinchar os assuntos mais cobrados sobre essa lei. Então, eu coloquei aqui um gráfico bem didático para te ajudar toda vez que você precisar se aprofundar nesse tópico, nessa lei, você sabe quais pontos mais importantes. A gente fez uma análise do banco de dados dos sites de concurso, de questões de concurso, identificamos que 33% das questões abordam as penas privativas de liberdade, 20% trata dos estabelecimentos penais, 19% dos direitos, deveres e disciplina do preso, e 13% das regras acerca do trabalho, tá bom? Importante frisar que a LEP ela tem 204 artigos. Se você for imprimir toda a LEP, vai dar umas 30, 32 páginas lá do site do Planalto. Se você for fazer o teste, você vai ver. Então é importante que você faça o estudo eficiente, tá? Você não pode perder tempo estudando errado. Então o concurseiro ele tem que ser eficiente. O edital é grande, tem que estudar o que realmente cai em prova, tá bom? Tem que ter aquela relação custo-benefício muito, muito bem alinhada. Então é importante a gente fazer essa análise e fazer um estudo bem assertivo. Pena privativa de liberdade. Então, eu coloquei aqui, ó, título 5. Aqui à direita eu coloquei um organogramazinho que trata do título 5, da execução das penas em espécie. Então, quais são as penas? Temos as penas privativas de liberdade, a restritiva de direito e a pena de multa conforme o Código Penal. Então, aqui ele trata da pena privativa de liberdade, também chamada de PPL, pena restritiva de direito, chamada de PRD. Aqui ele incluiu a suspensão condicional e a pena de multa, tá bom? Então, nesse título 5, o que mais cai em prova é o primeiro, que é a pena privativa de liberdade, que é o que a gente vai estudar. Então, dentro de pena privativa de liberdade, o que é mais importante? Você tem que saber os regimes, a diferença entre autorização de saída e permissão de saída, tem que saber as regras de remissão e tem que saber as regras do monitoramento eletrônico, tá bom? Esses serão os temas que você vai aprender na aula de hoje. Acerca dos regimes, rapaziada, artigo 110, 112 cai bastante em prova. O juiz, quando ele proferir a sentença, ele vai dizer qual o regime que o cara vai começar a cumprir a pena. Então, ele pode começar no regime fechado, a depender da quantidade de pena, no regime semiaberto ou no regime aberto, tá bom? A pena privativa de liberdade ela será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos gravoso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. No próximo slide a gente vai ver as porcentagens de promoção. Mas perceba que a PPL ela vai ser cumprida de forma progressiva, ou seja, o cara pode começar no regime fechado, e aí ele progride para o semiaberto, e depois ele progride para o aberto. Essa é a sequência lógica. Claro, ele pode cometer uma falta grave e regredir de regime, mas se ele não cometer nenhuma falta grave, ele vai progredindo. E o juiz que vai fazer essa progressão conforme
a quantidade que está prevista no artigo 112, quantidade de pena. Então, nós temos que nos atentar aqui que o legislador colocou várias porcentagens, várias hipóteses diferentes para a progressão. Então, isso aqui é um mar, né, de opções para o cara que vai fazer a tua prova de concurso. O que você precisa saber? Tem a progressão de 12,5%, que ela é um benefício para a mulher gestante ou mãe, ou responsável de criança ou pessoa com deficiência, desde que essa mulher, né, essa mãe, essa responsável, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, não tenha cometido crime contra o filho ou dependente, que ela seja primária e que ela tenha bom comportamento e que ela não integre ORCRIM. O que é ORCRIM, professor? É organização criminosa, tá bom? Beleza, essa é uma regra especial. Agora, a regra geral é o seguinte: 16% se o preso for primário e cometer um crime sem VGA. O que é VGA? Violência ou grave ameaça. Então, exemplo, o cara é primário e cometeu o crime de furto. Furto não tem violência nem grave ameaça. Ele vai ter a progressão de regime com 16% da pena cumprida. Tá bom? 20% se ele for reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. Então, se ele cometeu um furto, foi condenado, saiu de liberdade, cometeu outro furto, nessa segunda prisão ele só vai progredir de regime se ele cumprir ao menos 20% da pena. Então, se o agente for primário e cometer crime hediondo ou equiparado, ele vai progredir com 40% da pena cumprida. Então, digamos que ele cometeu crime de estupro ou crime de tráfico de drogas lá na lei de drogas. Nesse caso, ele vai progredir com 40%. Se ele for primário, cometer um crime hediondo ou equiparado que resultou em morte, exemplo, latrocínio ou homicídio qualificado, nesse caso, ele só vai progredir com 50% da pena. E é vedado, é proibido a concessão do livramento condicional a esse preso. Ou se o cara comanda ORCRIM, né, organização criminosa destinada a cometer crime hediondo ou equiparado a hediondo. Ou se ele for condenado por crime de constituir milícia privada. Nesses casos, a progressão vai ser com 50% da pena cumprida. Se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado, ele vai progredir com 60% da pena, e se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, também é proibido o livramento condicional, ele só vai progredir com 70% da pena. Então perceba que hediondo, equiparado mais morte, é proibido o livramento condicional, seja primário ou reincidente, tá bom? Então é importante que você leia isso algumas vezes para gravar, porque cai bastante em prova. Agora, algumas regrinhas sobre a progressão que a gente tem que saber que costuma cair em prova. O apenado, ele só terá direito à progressão de regime se ele tiver uma boa conduta carcerária, comprovada por quem? Pelo diretor do estabelecimento. Então, você que vai ser policial penal, um dia você pode ser nomeado como diretor. Então, você que vai dizer acerca do comportamento do preso. Se ele está no comportamento neutro, bom, respeitadas as normas aplicáveis, tá bom? A decisão do juiz que determina a progressão de regime será sempre motivada. Então, quem decide sobre a progressão de regime é o juiz. Ele tem que motivar a decisão e ele vai, antes disso, ouvir a manifestação do Ministério Público e da Defensoria. Esse procedimento também é adotado para conceder o livramento condicional, o indulto, a comutação de penas, respeitados os prazos legais. Então, perceba que o juiz ele vai ter que fundamentar, ouvir o Ministério Público e ouvir a Defensoria, ou o advogado de defesa. Importante, o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime. Então, o cara estava ali para progredir de regime, faltavam alguns dias. Ele cometeu falta grave, vai interromper o prazo, beleza? E esse prazo vai reiniciar do zero com base na pena remanescente. Então, vai ver, agora faltam quantos anos de pena? Ele foi condenado a 10 anos e agora falta apenas
8. Então, em cima de 8 anos, vai ser aplicada aquela regrinha da porcentagem, e ele vai reiniciar a contagem para pleitear a progressão de regime. Então, zera e faz a nova porcentagem conforme a quantidade de pena que está sobrando. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para obtenção do direito. Então, cometeu falta grave, 1 ano para conseguir o bom comportamento. No caso de progressão de regime da mulher, né, aquele benefício lá de 12,5% da pena, se ela cometeu um novo crime doloso ou uma falta grave, implicará em quê? Revogação do benefício. Então, o juiz vai revogar o benefício da mulher, vai revogar a progressão de regime e vai ser aplicada a ela a regra geral, né, que é 16, 20, 25, a depender do crime dela. Sobre a progressão para o regime aberto, isso aqui cai bastante em concurso. Então, o preso está no regime fechado, progrediu para o regime semiaberto, ou já começou no regime semiaberto, e vai progredir para o regime aberto. Então, aqui nós vamos falar do regime aberto sendo cumprido em casa, tá? Ele vai ser possível em qual hipótese? Se o condenado for maior de 70 anos, isso aqui cai em prova, quando o condenado está sofrendo de doença grave, quando a condenada tiver filho menor ou deficiente físico ou mental, ou quando a condenada for gestante. Então, nessas 4 hipóteses, se a pessoa está no regime aberto, ela pode cumprir a pena em casa. É importante destacar que esse cumprimento do regime aberto em casa pode ser feito com o monitoramento eletrônico. A gente vai trabalhar isso lá no finalzinho da aula, então fica até o fim do vídeo para entender as regras de monitoramento eletrônico, que cai bastante em prova também. Agora, da regressão de regime, tem como o preso regredir de regime. Então, ele está no regime aberto, ele pode ir para o fechado, ele está no aberto, ele pode ir para o semiaberto. Perceba que a progressão ela é escalonada 1 a 1. Então, do fechado tem que ir para o semiaberto e depois para o aberto. Agora, a regressão ela pode vir do aberto para o fechado direto, tá bom? Para piorar, pode voltar tudão, não tem problema. O artigo 118 fala o quê? A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. Então, pode voltar para qualquer dos regimes mais rigorosos, pode ser do aberto para o fechado, ou do aberto para o semiaberto, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Então, se o condenado praticou um crime doloso, perceba que é doloso, não é crime culposo, isso aqui cai em prova, beleza? Então presta atenção. Ou se ele praticar uma falta grave, não é falta leve nem média, é falta grave que está escrito aqui. Outra hipótese é se ele sofrer uma condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. Então, digamos que o cara lá está preso por causa de um crime, mas ele já havia praticado um outro crime antes de ser preso. Se sair a condenação desse crime anterior, o juiz vai ter que somar as penas e vai ter que reavaliar qual regime que ele tem que ir. Então, se ele está, de repente, no aberto ou no semiaberto, e a soma das penas tiver que levá-lo para o regime fechado, ele vai para o regime fechado. É uma outra forma de regressão, tá bom? O condenado ele será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas, né, ele frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Então, o cara foi condenado a um tempo de pena e uma multa. Se ele pode pagar a multa e ele não paga, ou seja, podendo, ele não paga, ele vai sim sair do regime aberto, tá bom? Nas hipóteses do inciso 1 do parágrafo, deverá ser ouvido previamente condenado. Então, sempre que houver regressão de regime, antes o juiz da execução penal, ele tem que ouvir o condenado. A legislação local, ou seja, a legislação estadual, poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Sobre a autorização de saída, o que vocês têm que saber é o seguinte: as questões de concurso, elas costumam cobrar a diferença da permissão de saída para a saída temporária. Então, eu coloquei aqui
a autorização de saída é um gênero que ela é dividida em duas espécies, permissão de saída e saída temporária. Então, sobre a permissão de saída, o que você precisa saber? Que os condenados no regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter a permissão para sair do estabelecimento penal mediante escolta. Então, perceba que é preso de regime fechado ou semiaberto e é mediante escolta. Em quais hipóteses? Falecimento ou doença grave do CAD. O que é CAD? Eu abreviei aqui para ficar mais prático. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, se o cônjuge do preso, né, o esposo, a esposa, o ascendente, pai, avô, o descendente, filho, neto ou irmão, vier a falecer, o diretor da unidade ele poderá decidir se o preso vai ou não ter permissão de saída para o enterro, ou necessidade de tratamento médico do próprio preso também. O parágrafo único diz que a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso e terá a duração necessária à finalidade da saída. Então, se a finalidade é ir no enterro lá do cônjuge, do ascendente, durante aquele enterro e depois volta para a unidade prisional, sempre acompanhado da escolta. Aqui eu coloquei a imagem do policial, né, para você lembrar que a permissão de saída é autorizada pelo diretor da unidade prisional, que é um policial penal nomeado, e é mediante escolta do policial penal. Já a saída temporária, ela é autorizada ao preso do regime semiaberto, preso do regime semiaberto apenas, não pega o preso de regime fechado, é aquele saidão de Natal, saidão de Dia das Mães, que a gente vê na televisão. E poderão obter autorização para saída temporária no estabelecimento penal sem vigilância direta, então o cara não vai ter uma vigilância direta, não vai ter um escolta, ele vai sair tranquilamente. Nos seguintes casos: visita à família, aqueles casos de saidão de Natal, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, frequência a curso supletivo, profissionalizante, segundo grau, nível superior, tem que ser na comarca do juízo da execução. Então, se ele está na comarca da cidade do Rio de Janeiro, ele pode fazer esses cursos na cidade do Rio de Janeiro, como exemplo. Terceira hipótese, participação em atividades que concorram para o retorno do preso ao convívio social. E será concedida pelo juiz da execução, ouvido antes, né, o Ministério Público e a administração penitenciária. Então, coloquei aqui a imagem do juiz, né, para você perceber que a saída temporária não é concedida pelo diretor, e sim pelo juiz da execução. Antes disso, ele vai ouvir o Ministério Público e a administração penitenciária. E tem que cumprir ali alguns requisitos, tá? É importante destacar que o preso condenado por crime hediondo que resultou em morte não terá direito à saída temporária. Então é importante você destacar isso no teu material, que é bastante em prova. E o prazo da saída temporária é de até 7 dias e pode ser concedida por, no máximo, 4 vezes ao ano para cada preso. O juiz pode conceder a saída temporária com monitoramento eletrônico. Então, quando cai em prova esse tema, basicamente é para diferenciar permissão de saída e saída temporária. Tem que saber essa diferença dos dois e é bem tranquilo, só você pegar esses bizus e fazer as questões que estão no link da descrição, que é, se não me engano, a questão 4 aborda bem esse assunto e a gente traz um resumão lá bisurado também para você. Então, o condenado de regime fechado ou semiaberto, ele pode remir a pena. O que é remir a pena? É reduzir a pena por trabalho ou por estudo. De que forma? Tá? A gente vai trazer aqui qual é a forma. Essas regras se aplicam também a quem está cumprindo prisão cautelar. Quais são as prisões cautelares? A prisão temporária e a prisão preventiva. Então, o cara pode estudar quando está lá preso, né? Se ele estudar 12 horas, cada 12 horas de estudo, ele vai diminuir um dia de pena. Então, se ele foi condenado a 1 ano, estudou 12 horas,
ele vai remir um dia de pena. Cada 3 dias de trabalho, reduz também um dia de pena, tá bom? O tempo remido ele é computado como pena cumprida. Então, se ele remiu um mês, é como se ele tivesse cumprido esse um mês de pena. O estudo ele pode ser presencial ou à distância. É possível o cara acumular, né? O cara acumular tanto a remissão pelo estudo quanto a remissão pelo trabalho. Basta que seja compatível ali. Ele estuda num horário, trabalha no outro. Beleza, compatível. Pode remir das duas formas. O preso impossibilitado, tá? Sofreu algum acidente ali na cadeia. Ele está impossibilitado de prosseguir. Então, ele já estava trabalhando, ele foi impossibilitado de prosseguir no trabalho ou de prosseguir nos estudos. Ele continuará a se beneficiar com a remissão. Outro ponto importante, a autoridade administrativa, no caso, é o diretor da unidade prisional, né? Mas aqui fala, vamos nos atentar no que a lei fala. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente à VEP. O que é VEP? É o juízo da execução, a vara de execução penal. Cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com a informação dos dias e das horas de trabalho, frequência escolar, atividade de ensino de cada um dos presos. Constitui crime previsto no artigo 299 do Código Penal, que é a falsidade ideológica, declarar ou atestar falsamente a prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Então, se o cara lá, o servidor público, policial penal, responsável pelo setor de classificação que faz isso, né, que trata da remissão de pena, se ele colocar dados falsos, ele vai estar cometendo crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Importante, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar, ou seja, ele poderá tirar ali, cancelar até 1/3 do tempo remido. Então, se o cara remiu 90 dias, o juiz pode revogar até 30 dias do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração. Então, se ele remiu 90 dias, o juiz pode tirar 30 e vai contar apenas 60. Agora, importante, cai bastante em prova, da monitoração eletrônica. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando? Quando ele autorizar a saída temporária no regime semiaberto, a gente falou já disso nessa aula, quando ele determinar a prisão domiciliar, a gente falou disso nessa aula, o cara está no regime aberto, aí naquelas condições, maior de 70 anos e tal, ele vai cumprir o regime aberto em casa, o juiz pode determinar que ele fique com o monitoramento eletrônico para saber se ele está ficando em casa mesmo. Então, o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica. Então, você, policial penal, pode ser o servidor responsável pela monitoração eletrônica, vai lá fazer a visita ao preso e o preso tem que responder aos seus contatos e cumprir as suas orientações, tá bom? Se o preso se abster, então, outro dever que o preso tem é que ele não pode, né? Ele deve se abster de remover, de violar, de modificar ou de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outro o faça. Então, ele não pode deixar que isso aconteça. Poderá acarretar a critério do juiz da execução, ou seja, não é do diretor, é o juiz que vai decidir acerca da monitoração eletrônica e da revogação da monitoração eletrônica, é o juiz, ouvido o Ministério Público e a defesa. Então, o que o juiz pode fazer se o cara violar os deveres? Ou seja, ele não está atendendo ali as ordens do policial penal, ele removeu o dispositivo, ele não recarregou, o que pode acontecer com ele a critério do juiz, ouvido o Ministério Público e a defesa? Então, ele pode sofrer regressão de regime, ou seja, ele pode sair do regime aberto e para o regime semiaberto ou para o fechado. O juiz pode revogar a autorização de saída temporária. Então, digamos que o juiz autorizou que ele ficasse 7 dias fora e ele descumpriu alguma determinação, retirou a pulseirinha. O juiz pode revogar a saída temporária dele. O juiz pode revogar também a prisão domiciliar. Se o cara está lá em prisão domiciliar
e ele não está carregando a bateria do equipamento. Então, o policial penal vai perder o controle. Isso aí pode acarretar o quê? Pode acarretar que o juiz revogue a prisão domiciliar. E pode ser aplicado também uma advertência por escrito. Isso tudo vai depender do juiz da execução penal. A monitoração eletrônica ela poderá ser revogada, né, pelo juiz da execução penal quando se tornar desnecessária ou inadequada e quando o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência. Por fim, se ele cometer alguma falta grave. Então, nessas hipóteses, o juiz pode revogar o monitoramento eletrônico. Então é isso, rapaziada. Chegamos ao fim e eu deixei aqui uma palavra de incentivo, porque eu sei que a fase de concurseiro é difícil, é muito trabalhosa, então bons estudos e acredite que o seu esforço hoje vai te trazer o seu sucesso, a tua vitória em breve.